Meus queridos e amados irmãos, internautas, você que me ouve aí na sua casa, você que me assiste pela página de Novo Lino, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma EBD no seu lar. Desta feita nós estamos para ministrar um estudo de uma lição muito abençoada por Deus, que tem como tema principal tempos e conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Antes de nós louvarmos a Deus com alguns louvores, nós queremos que você vossa sua cabeça dentro do seu lar, reunir-se aí a sua família e vamos falar com Deus neste momento, para a glória do seu nome. Eterno Criador, Supremo Benfeitor, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos nesta live, por estarmos nas páginas da De Novo Lino, transmitindo mais uma lição para todos os internautas, para os irmãos que são membros congregados, que faz parte aqui da Assembleia de Deus de Novo Lino. Aqueles que estão dentro do seu lar, que estão esperando uma palavra da tua parte. Deus eterno, Deus amado, queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que o Senhor faça proeza através da tua palavra. Queremos que o Senhor continue derramando as suas bênçãos, protegendo a nossa vida, nos livrando de todo mal para a glória do teu nome. Deus eterno, nós estamos passando momentos difíceis, dias de trevas, podemos dizer assim, porque este vírus ainda está assolando, continua ceifando muitas vidas e continua, Deus, causando um dano à sociedade enorme. Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha estender as suas mãos sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre o estado de Alagoas, e venha, ó Senhor, dar o bálsamo, e venha, ó Senhor, soprar o vento, e venha, ó Senhor, livrar o teu povo, livrar as nações brasileiras deste vírus terrível. Ó Deus eterno, Deus amado, nós assim te pedimos e queremos te agradecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos louvar o hino de número 46 da nossa harpa cristã. O hino de número 46 da nossa harpa cristã. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração,
e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos garantido da sua graça, a sua proteção e o seu refúgio. Nós vamos louvar mais um hino da nossa harpa cristã, para a glória do nome de Jesus. O hino de número 153, na nossa harpa cristã. Você que está aí dentro do seu lar e tem um exemplar da harpa cristã, você pode também abrir a sua harpa e louvar junto conosco, fazendo um grande coral aí dentro do seu lar. Soldados, soldados de Cristo, que entrastes na lida, lutai sem desmaio, lutai com valor, e o inimigo levai de vencida, dizendo que Cristo é o nosso Senhor. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas, buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Peleja, ó crente, a santa peleja, prossegue avante por Cristo Jesus, e sê muito valente, na frente esteja, dizendo que Cristo morreu numa cruz. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas, buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. A aurora se acerca,
do dia faustoso, em que prêmio terão a fé e o valor, e nele Jesus galardão grandioso dará a qualquer que sair vencedor. Soldado de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante deste terceiro trimestre de 2020, estudando mais uma lição, mais um compêndio de lições bíblicas. São aproximadamente 12 lições, a 13 lições, que o tema geral destas lições é o tempo de conquistas. Todas as lições baseadas no livro de Josué. E nós vamos aprender a termos fé e obediência quanto ao chamado, quanto às conquistas e quanto às bênçãos que o Senhor nosso Deus, Ele tem prometido a sua santa e bendita igreja. Quando a gente observa, amados irmãos em Cristo Jesus, internautas que estão nos assistindo pela página da AD Novo Lino, acerca da fé, da obediência em Jesus Cristo, nós temos que aprender o seguinte, que assim como o apóstolo São Paulo, ele foi imitador de Cristo, nós precisamos diligentemente, nesses últimos dias, em que nós estamos vivendo aqui na terra, diante desta crise viral, diante desta crise econômica, podemos dizer assim, diante deste caos que tem assolado o mundo inteiro, a ser imitador de Cristo. E precisamos ser imitadores de Cristo diligentemente nesta última hora em que a igreja do Senhor está inserida nesse contexto, está vivendo em meio a epidemias que, à luz da Bíblia Sagrada, já fora uma profecia de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 24, você vai perceber que Jesus Cristo, ele profetizou, não que ele queria o mal de toda a raça humana, mas ele profetizou que nos últimos dias, num prenúncio dos fins, haveria pestes, terremotos e desolação entre os homens por toda parte do globo terra. E nós estamos vendo enfermidades que a medicina não pode conter com uma vacina, porque não descobrira. Ainda que todos os cientistas se reúnam, levam tempo para descobrir o antídoto certo para combater este vírus. Mas nós, como igreja, nós temos que se preocupar também com este mal, se precavendo, mas acima de tudo, nós temos que priorizar sermos imitadores de Cristo. E o que isso quer dizer? O que quer dizer ser imitadores de Cristo?
Se você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você que não é crente está nos assistindo, obviamente que várias pessoas que estão neste momento interligadas na página da AD Novo Lino são crentes em Jesus, ou quem sabe você que está afastado dos caminhos do Senhor, você medita na palavra e está sendo ouvintes neste momento daquilo que Deus está querendo dizer para você nesta noite. Mas quando você abre a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 1, o apóstolo São Paulo, ele disse: sede, pois, meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. E talvez você me pergunte, como pode alguém nos dias de hoje ser imitadores de Cristo? Você pode imitar a Jesus através de práticas no seu cotidiano. Você pode agir como Jesus, ele agiu. Se a gente vivesse na época em que Jesus vivesse, nos dias em que ele esteve aqui na terra, pregando no seu ministério durante 3 anos e 6 meses, você ia presenciar Jesus ajudando as pessoas com palavras, ajudando as pessoas com suas atitudes, porque Jesus, ele, naquela época em que ele viveu aqui na terra, ele não negou a sua ajuda a ninguém que estava ao seu redor, a ninguém que estava na sua circunviança. Jesus não negou ajuda. Jesus não negaria ajuda a um vizinho com dificuldades, seja ela na área financeira ou na área emocional. Jesus não negaria. E a pergunta agora vai para você, vai para mim que está inserido nesse contexto bíblico da sua palavra. O que você tem feito no seu dia a dia para você ser imitador de Cristo? Será que se Jesus estivesse aqui na terra nos dias de hoje, será que ele não agiria de uma forma diferente daquela contrária a que você está vivendo? Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, internauta, assembleiano, você que faz parte de outro ministério, mas que está nos dando o prazer de estar nos assistindo, Deus, ele jamais negou nada para o ser humano. A Bíblia diz em João 3,16 que ele enviou o seu filho, o seu único filho. A Bíblia diz que ele deu como dádiva, como presente, a raça humana. E Deus, como nos fez, conforme a sua imagem e semelhança, como vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e trazendo para a nova aliança, o contexto em que nós estamos inseridos, nós que fomos redimidos por Jesus na cruz do Calvário, e hoje nós estamos em Cristo, e o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, habitando em nós, nos moldando dioturnamente, dia após dia. Ele faz isso para que venhamos se tornar semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus. E isto vai refletir conclusivamente para os nossos atos, os nossos frutos
e as nossas atitudes aqui na terra. Então, trazendo esse paralelo acerca de imitar a Cristo, nós queremos, nesta noite, com a ajuda de Deus, meditarmos na lição de número 1, que tem por título o livro de Josué, Tempos de Conquistas. O livro de Josué, Tempos e Conquistas. A gente vamos iniciar neste momento esta lição e esse tema e essa lição, ela vai falar justamente nas batalhas, nas conquistas e na tomada da terra prometida pelo povo de Deus. Nós iremos estudar lições valiosíssimas, iremos aplicar para a nossa vida pessoal e familiar, que para nós conquistarmos qualquer coisa aqui na terra, não precisamos atropelar ninguém, não precisamos passar na frente de ninguém. Para conquistarmos a terra, nós temos que termos fé e obediência. Eu não estou falando de terra física, material, eu não estou falando de bens aqui na terra, eu estou falando de uma terra espiritual, que está preparada para nós, desde a fundação do mundo, desde a fundação do século. Esta terra está preparada para cada um de nós. Então, o livro de Josué, a lição de número 1, vai falar justamente sobre tempo de conquista. Eu gostaria que você, na sua casa, abrisse a sua Bíblia. Você que tem um exemplar da mesma, abrisse a sua Bíblia Sagrada. Glória a Deus. No livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 6. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 6. Está escrito assim, texto como base de uma leitura em classe esta noite. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém?
Que o Senhor nesta noite venha aplicar a sua palavra ao meu e ao teu coração, e que possamos meditar nesta palavra para que possamos entender o que Deus ele quer tratar conosco a respeito desta lição tão abençoada da parte de Deus. A lição de número 1 fala sobre o tempo de conquistas. Fé, obediência, no livro de Josué. E o livro de Josué, nada mais nada menos, vai falar sobre as batalhas, as conquistas e a possessão da terra que o Senhor havia jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas antes de nós entrarmos na parte do desenvolvimento da nossa lição, nós queremos trazer uma síntese acerca do livro de Josué. Nós queremos mostrar a sua autoria, nós queremos mostrar a data escrita deste livro, o local da escrita deste livro. Nós queremos mostrar para qual fora destinado o livro de Josué. Nós queremos falar sobre os propósitos do livro de Josué. Haja vista que o livro de Josué, ele demonstra a destreza e a fé de um comandante militar para a conquista da terra. A conquista da terra prometida, que todos nós conhecemos que fora a terra de Canaã. E nesta lição, nós vamos conhecer, como já foi falado, a sua autoria, a data da sua escrita, o local da sua escrita, os propósitos, os temas do livro de Josué e o destinatário que recebera esta carta. As tradições judaicas reconhecem Josué, cujo nome significa Jeová é a salvação, ou Jeová salva, como o autor da maior parte do livro, pois os textos que narram a morte de Josué e outros fatos pós a vida deste homem chamado Josué, conquista de Hebrom por Caleb, entre aspas, presentes no livro de Josué, foi compilado por outro autor, de outro modo, eruditos estudiosos das Sagradas Escrituras, afirmando que o livro de Josué é a composição de documentos antigos revisados por redatores ou de autor desconhecido, sendo o livro também considerado até como uma prolongação do Pentateuco. A data escrita do livro de Josué, considerando Josué como autor do livro, e segundo as suas tradições judaicas, presume-se que este livro ele foi escrito na data aproximadamente entre os anos 1400 a 1440 antes de Cristo. O livro de Josué, queridos irmãos, estudiosos da Bíblia Sagrada,
que estão meditando conosco, ele é caracterizado predominantemente pela narração de fatos, pela narração de acontecimentos, da historicidade dos israelitas, e a considerar a data da escrita deste livro de Josué, presume-se que o local da sua escrita deu na terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus a todos os israelitas que assim o tomassem posse. O livro de Josué, considerando a narração histórica dos israelitas, bem como as lições morais e religiosas, no bojo dos fatos e acontecimentos registrados no livro, demonstra indubitavelmente que a obra destina-se à nação de Israel, também conhecida como a nação hebraica. E os propósitos do livro de Josué, dentro desse contexto, deste compêndio maravilhoso, podemos mencionar pelo menos alguns propósitos principais para o livro de Josué. Primeiro, registrar sucintamente como se deu a conquista da terra prometida de Canaã e o estabelecimento das tribos no território alcançado. Segundo, demonstrar que Deus zela e cumpre as promessas que fez ao seu povo, e especificamente a promessa de que levaria e daria a Israel a terra prometida de Canaã, promessa esta feita a Abraão, Isaque e Jacó, conforme Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 5, capítulo 28, versículo 10 ao 17. E a terceira promessa, ou terceiro propósito, bem melhor dizendo, dentro do livro de Josué, é demonstrar a justiça de Deus em relação aos ímpios cananeus e o seu desejo de ter um povo santo e que andasse com ele em santidade. Temas do livro de Josué nós encontramos nos seus 24 capítulos, porque o livro de Josué, em cada capítulo que é citado dentro deste livro, ele traz em seu bojo a historicidade de Israel, dividido nos seguintes temas. Primeiro, a conquista da terra prometida. Segundo, a divisão das terras de Canaã. Terceiro, o final da liderança de Josué sobre Israel. Quando a gente fala, queridos irmãos, queridas irmãs, sobre a conquista da terra prometida de Canaã, nós estamos mostrando que esta boa dádiva que Deus dera está inserida entre os capítulos 1 ao 12. E a narração principal é da conquista da terra prometida de Canaã, dividida em duas partes, sendo a primeira os preparativos para a conquista e a segunda parte a narração das guerras propriamente dita, com as suas respectivas conquistas. Quando a gente fala sobre a divisão das terras de Canaã, nos capítulos 13
ao 21, nós temos a narração da partilha das terras de Canaã, conquistada entre as 12 tribos de Israel, conforme a vontade do Senhor, onde são narrados os reis vencidos por Moisés, os reis vencidos por Josué, e nós vamos ver a enumeração das terras não conquistadas, as heranças distribuídas por Josué às tribos de Israel, e assim sucessivamente. Quando a gente observa nos capítulos 22 ao 24, nós vamos ver que esses capítulos vão relatar o fim da liderança de Josué sobre os israelitas, onde sequencialmente ele abençoa as tribos de Israel, ergue um altar junto ao rio Jordão, exorta o povo a observar a lei do Senhor e se despede do povo realizando uma renovação da aliança com o Senhor, levantando uma pedra como testemunha desta aliança. E em seguida ele começa narrando sobre a morte de Josué. Então, nós vamos estudar este livro de Josué e nós vamos ver, queridos irmãos, queridas irmãs, que este livro ele tem uma grande importância, porque ele revela uma fé e uma obediência que o povo adquiriu para si, para conquistar aquilo que Deus havia prometido para eles, para a glória do seu nome. Eu li o capítulo 1 e o versículo de número 1 até o versículo de número 6, aonde fala sobre o líder maior deste livro, que era Josué. Josué foi aquele que sucedeu a Moisés depois da sua partida. E lá para os versículos 8 e 9 deste capítulo de número 1, o Senhor brada no coração de Josué, porque Josué, talvez temeroso, talvez precisando de um pouquinho mais de fé, talvez querendo voltar com o pé atrás, o Senhor brada no coração dele e diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor será contigo por onde quer que andares. O texto áureo da nossa lição de hoje nos diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. E a verdade prática diz que os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos nesta atualidade. Queridos e amados irmãos, o objetivo principal desta lição, após nós concluirmos, é apresentar um panorama geral do livro de Josué, é compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, e, em último lugar, é conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Queridos, adentrando aqui na nossa introdução da lição, eu falei sobre a autoria de Josué, do livro, o destino, onde foi escrito,
fizemos uma biografia acerca do livro de Josué. Mas neste momento nós queremos trazer a introdução do tema da lição, inserido nos versículos que nós lemos como leitura áurea na noite de hoje. E na nossa introdução nos diz o seguinte: Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravo morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então, o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali, os novos hebreus viram grandes milagres da parte de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com um objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o rio Jordão. Nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquista do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Todos nós sabemos que Moisés foi o grande libertador do povo israelita. Mais de 3 milhões de judeus saíram com mão forte do jugo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, rumo à terra que o Senhor havia mencionado a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que manaria leite e mel. Todos nós sabemos que Deus levantou Moisés. Moisés, como líder, foi aquele que tirou, libertou. O Mar Vermelho se abriu quando o povo de Israel estava num beco sem saída. Faraó vinha com seu exército para perseguir, matar todo o povo hebreu, todo o povo israelita. E agora Deus, Ele estava intervindo para cumprir a promessa que Ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, abrindo o Mar Vermelho, amontoando uma parede de água na esquerda e na direita, e o povo passando, atravessando a pés enxuto. A Bíblia diz no livro de Salmos que Faraó e os seus cavaleiros morreram afogados. A Bíblia chega a dizer que depois que o povo atravessou o Mar Vermelho e eles viram os sinais de Deus naquela oportunidade, viram o júbilo que Miriam estava na presença de Deus, na presença do povo de Israel, porque ela sapateava e dançava no espírito. A Bíblia diz que o povo de Israel começou a perder a sua memória espiritual. Em que sentido, presbítero Nerias? Em que sentido o povo de Israel chegou a perder a sua memória?
O povo de Israel, ao contemplar aquele grande milagre que foi Deus abrir o mar vermelho, a Bíblia diz que com o sopro das suas narinas, o Senhor fizera amontoar aquelas duas paredes de água. O povo de Israel contemplou todo o exército de Faraó serem mortos, afogados, inclusive o seu líder Faraó. E agora o povo estava perdendo a sua memória, porque em dado momento, quando Deus, ele provou um pouquinho o povo de Israel, em que sentido ele provou? Deus permitiu que o povo jejuasse por algumas horas, porque o povo não estava vendo alimento provido por Deus para saciar a sua fome. E agora o povo começa a murmurar e começa a voltar para o Egito, as suas lembranças, e deseja comer os pepinos e as cebolas de lá. Deus permite que cordonizes trouxesse alimento em dado momento para o povo de Israel. Deus permite pão em fartura. Deus permite água brotar em pleno deserto. Deus sacia a fome do povo de Israel, mas nem neste momento de bênção espiritual o povo faz jus ao milagre que Deus fizera em tirar o povo como um forte do Egito. E o povo começa a murmurar. Deus agora conduz o povo em peregrinação pelo deserto. O povo poderia, em um espaço curto de 40 dias, chegar à terra prometida, mas Deus queria provar a sua fé. Deus queria provar se eles iam murmurar ou não, se eles iam ter fé e obediência ao Senhor, ou ia pecarem. E o que Deus fez em um espaço curto, onde eles poderiam chegar na terra? Deus permitiu que eles caminhassem 40 anos no deserto. 40 anos eles caminhando no deserto. Deus é tão grande, tão tremendo, que Ele não permitiu que as roupas que estavam no corpo dos judeus, dos israelitas, se envelhecesse. Na proporção que as crianças iam crescendo, iam se tornando adolescentes, jovens e adultos, a roupa ia crescendo junto com eles, os sapatos também ia crescendo junto com ele. Deus não permitiu nem que os seus sapatos se acabassem e nem que suas roupas se envelhecessem. E o interessante é que Deus estava sempre com o povo. Se os irmãos observarem na trajetória de Israel, do Egito para a terra que o Senhor havia prometido, Deus estava sempre com o povo dele. Quando era durante o dia, no sol causticante do deserto, Deus vinha com uma coluna de nuvem e protegia todo o corpo, todo o povo de Israel. Quando era noite, no frio de 40 graus abaixo de zero, podemos dizer assim, um frio incomparável, a ponto de todos morrerem, Deus vinha com uma coluna de fogo para aquecer o povo de Israel. Observa que Deus tinha um cuidado todo especial com o povo dele. Mas nem assim o povo teve fé e obediência para conquistar a terra que o Senhor havia jurado a ele, pela voz de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz que eles murmuravam, e na proporção que eles murmuravam, Deus o entregava
à servidão, Deus entregava para que eles perecessem. A Bíblia diz que morreram muito mais do que 24 milhões de judeus naquela época. Todos caíram a fio de espada, todos pereceram. Os que entraram na terra que Deus havia prometido foram Josué e Calebe. Justamente o livro que nós estamos estudando nesta oportunidade. Aí quem sabe você diz, presbítero Nerias, de todo o povo que saiu do Egito, só entrou Josué e Calebe? Sim, só entrou Josué e Calebe. Mas vamos adiante. O livro de Josué, a sua visão panorâmica. O livro de Josué é o primeiro dos livros denominado histórico das Sagradas Escrituras. E segundo estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., conforme já citamos aqui. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué há apenas um longo discurso de Moisés com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensável a uma vida cristã saudável, pois os principais espirituais nele escrito e os eventuais registros servem de ensinamento e admoestações e conforto para os cristãos de toda a época em que nós estamos vivendo. E como era o mundo daquela época, ao qual desconhecido por todos nós, apenas conhecido nos registros sagrados, quando a gente medita na sua palavra. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México. Os Omessas, por volta de 1500 a.C., o Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 a.C., seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse período a mão de obra escrava dos hebreus, quanto a Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações. Hoje não mais existe Israel, porém uma nação formada inicialmente por ex-escravos. Mostrou ser um projeto que deu certo,
sendo atualmente um país de primeiro mundo. Queridos e amados irmãos, quando a gente observa esta lição, nós vemos o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O livro de Josué, queridos irmãos, ele é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Quando a gente observa, nós vemos que Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo em certas partes, quando ele liderava. Bem como nós vamos ver também as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido, quando a Bíblia diz que Josué, chamando 2 espias, enviou para Jericó para ver se a terra que Deus havia prometido para eles era uma terra realmente boa. E observe que os espias, quando eu falo nos 2 espias, somente 2 trouxeram boas notícias, porque ao todo foram 10 espias, 8 trouxeram negatividade para Josué, 8 trouxeram negatividade para o povo de Israel. Mostraram as dificuldades, mostraram o gigante, mostraram homens de guerra que queriam a todo custo não permitir que o povo de Deus tomasse posse da terra. Mas os 2 espias crentes, com fé, com obediência no Senhor, disseram: na verdade, a terra que o Senhor, Ele prometeu para nós é uma terra boa. É uma terra que mana leite e mel. Existe gigante? Existe. Existe homens de guerra que vão fazer de tudo para nós não adentrarmos na terra? Existe. Mas o Senhor será a nossa fortaleza. O Senhor será a nossa peleja. O Senhor será a nossa vitória. Porque pelejarão eles contra nós, mas eles não prevalecerão contra nós, porque maior são o Senhor, maior é Deus que está conosco do que eles com seu braço de carne. Glória a Deus. Então a gente observa que esta lição, queridos irmãos, é uma lição onde fala sobre as conquistas, as batalhas, a divisão das terras, fala sobre a fé, fala sobre as dificuldades que o povo, na verdade, iria enfrentar, mas também mostra, depois da batalha, que depois da muralha, que depois da guerra, que depois da peleja, haveria vitória, haveria bênção, haveria milagre, haveria bonança, haveria conquista, haveria o que o Senhor havia prometido para eles naquela oportunidade. Glória ao nome de Deus por isso. Então, nós temos que pensar e analisar o seguinte, que o principal ou o princípio espiritual, quando a gente observa os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele menciona um texto que eu acho muito lindo, porque isso aqui é um princípio espiritual mencionado por Jesus, quando ele diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Sabe o que era que ele estava querendo dizer com essa palavra? É que
o Senhor mostra-se verdadeiro com frequência na sua palavra para com a nossa vida. Quando a gente começa a entender o capítulo 1 de Josué, a gente observa que a mensagem e as últimas palavras de Josué para o povo era que eles não abandonassem o concerto que eles haviam feito com o Senhor. Quando a gente observa as últimas palavras de Josué para com o povo, ele encoraja o povo a continuar, a perseverar, a lutar pelas suas conquistas, a lutar por aquilo que ele almejava, a mencionar a fé e a obediência como base para conquistar tudo aqui na terra. E louvamos a Deus por trazermos esta síntese desta lição. Nós queremos neste momento agradecer a você que está ligadinho conosco na página da AD Novo Lino, meditando em tudo quanto nós estamos ministrando nesta oportunidade. Talvez você percebeu a ausência do nosso pastor, do presbítero Suelton, que é professor da escola bíblica, por motivo justo. Eles não puderam estar aqui, vieram fazer uma viagem e chegaram agora à noite, né? E não puderam estar aqui. Mas a obra do Senhor não pode parar. Nós temos que continuar fazendo o trabalho do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Quero neste momento convidar o auxiliar Eduardo. O Eduardo hoje está nos bastidores ali na controladoria do som, mas ele vai, dentro desses 10 minutos que falta para as 9 horas, ele vai concluir a lição, vai fazer uma conclusão geral da nossa lição, para a gente depois terminarmos o trabalho do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Auxiliar Eduardo, professor, ele vai trazer a conclusão final desta lição em nome de Jesus. Amém. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Irmão Nereza aqui, de forma muito sucinta, muito clara, ele expôs a lição de número 1, que fala sobre um jovem, que fala sobre um líder escolhido e capacitado por Deus para conquistar tudo aquilo que ele foi prometido, não somente a ele, mas a todo o povo de Israel. Já foi dito que Josué tinha algumas características que é lícito, que é necessário, que todo cristão tenha, que todo líder tenha. Líderes não são só aqueles que estão aqui na frente à frente do trabalho,
que estão dirigindo a escola bíblica, que estão na frente de uma igreja, de uma congregação, não é apenas o pastor, você é líder. Você é líder na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na rua onde você mora. Você é líder e você pode influenciar pessoas para que elas venham juntamente com você a conquistar tudo aquilo que Deus prometeu. Então, o livro de Josué, ele retrata de forma empolgante a travessia do Rio Jordão. Vejamos, esses dois líderes, para que a gente venha a entender a história de Josué, é preciso que a gente volte lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama um homem que morava em Ur dos Caldeus chamado Abrão. E disse: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. O que Deus queria dizer para Abrão era que ele saísse do meio familiar onde ele vivia, que ele saísse do conforto do seu lar, que ele saísse da segurança dos seus pais, que ele saísse da segurança e da comodidade dos seus amigos e fosse conquistar uma terra que Deus havia prometido. Abraão, ele não estava vendo a terra e Deus não disse vai para a direita ou vai para a esquerda. Deus disse simplesmente vai. Deus disse vai. E Abraão, crendo naquele que falou com ele, ele seguiu, ele tomou uma direção e foi. E Deus disse: sai, Abraão, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que mana leite e mel. Diferentemente das outras nações, a nação israelita não era conhecida por uma nação que tomava fio da espada. As outras nações não. Eles apenas ocuparam uma terra que Deus havia prometido. Canaã era uma faixa estreita no meio do deserto no Oriente Médio. Mas era uma terra que manava leite e mel. Israel hoje é conhecida em todo o mundo. Ela é tida como referência para todo mundo. Os olhos do mundo estão voltados para Israel. É uma região semiárida, não é igual ao Brasil, não tem a floresta amazônica, não tem os recursos hídricos que nós temos, não tem os recursos naturais que nós temos, mas é uma terra em que todo mundo está com os olhos voltados para ela, porque é de lá que vem a salvação. Então Deus, ele chamou Abraão e disse: vai para aquela terra, é uma terra que mana leite e mel. Moisés, por sua vez, é levantado por Deus como um líder para libertar o povo das mãos de Faraó, pois esse já estava sendo afligido há mais de 30 anos, há mais de 400 anos, pelas mãos dos faraós, pelas mãos de Egito. E Deus levanta Moisés e disse: Moisés, tira. E após Moisés tirar o povo de Israel da terra do Egito, eles começam a andar no deserto. Uma jornada que seria para durar 40 dias. Não é isso? 40 dias. Eles levaram 40 anos para chegar até a terra de Canaã. E Moisés vai ali pelo deserto. Aí ele se depara com uma dificuldade quando estava fugindo de Faraó. Ele se depara com o mar. Quando ele se depara com o mar, o povo começa a murmurar, dizendo: Moisés, o que vamos fazer? Moisés fez algo que todo líder, que todo cristão deve fazer em momentos de dificuldades: orar a Deus e fazer aquilo que ele manda. E Deus disse: Moisés, por que o povo clama a mim? Diga ao povo que marche. Tem momento que a gente precisa conversar com Deus, mas também tem momentos que a gente precisa levantar, marchar e conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Aleluia. É preciso que nós nos levantemos, é preciso que nós marchemos,
porque Deus nos prometeu. E se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Basta simplesmente que nós levantemos, marchemos e conquistemos aquilo que Deus nos prometeu. Moisés, ele toma um jovem chamado Josué para ser seu auxiliar, para ser seu servente, para ser seu servo. E para onde Moisés ia, estava Josué. Se Moisés subiu o monte, Josué ia atrás. Se Moisés ia para o deserto, Josué ia atrás. Se Moisés ia pegar uma bagagenzinha um pouco mais pesada, Josué, epa, peraí, eu pego para você, eu levo. E Josué, quer queira ou quer não, foi aprendendo, de tanto ele conviver com Moisés, ele foi aprendendo aquilo que o seu Senhor fazia. Ele ia vendo a intimidade que Moisés tinha com Deus. E talvez no seu coração ele desejasse, eu quero ter a intimidade que Moisés tem com Deus. Talvez ele pensasse, um dia eu quero ser como Moisés. Talvez você olhe para alguém que já venceu na vida e diga, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Mas eu te digo que você tem que olhar para pessoas que servem a Deus, que verdadeiramente são servos, e diga, eu quero ter a intimidade que esse homem de Deus tem, eu quero ter a intimidade que essa mulher de Deus tem, e aí então Deus vai te entregar a vitória nas mãos. E Josué aprendeu. O povo estava perto da terra de Canaã, tão perto que de longe dava para avistar Canaã. Moisés, ele conseguiu fitar os olhos em Canaã, mas Deus disse, Moisés, tu não vai entrar. Moisés, ele batalhou, ele lutou. Moisés, ele caminhou com o povo 40 anos no deserto, mas quando chegou perto de entrar na terra, Deus disse, só vai até aqui e daqui você não passa. Tem coisas que não é para mim e para você viver. Tem homens de Deus e mulheres de Deus que ele levanta, ele trabalha até determinado ponto e vai somente até ali porque a sua obra findou. Quando Deus disse, Moisés, tu não vai entrar na terra, ele então entende aquilo, ele dá suas últimas instruções para o povo, ele conversa com Josué e morre. Após Moisés ter morrido, Deus, então, ele vai falar com Josué. Já foi lido aqui no trecho, no texto bíblico em classe, a qual o irmão Nerias leu. E Deus falou com Josué. Josué talvez ele estivesse inseguro. Josué talvez ele achasse que não seria capaz de fazer aquilo que Deus estava pedindo para que ele fizesse. Mas, contudo, entretanto, aquele que chamou Josué, ele é fiel também para cumprir. Aquele que foi também com Moisés, seria também com Josué. Josué talvez se achasse pequeno, eu sou incapaz, eu não posso, eu não faço. Mas da mesma forma que Deus se apresentou para Moisés, no meio da sarça, dizendo, Moisés, quem fez o homem? Ou quem fez a boca do homem, os olhos do homem, o ouvido do homem, quem fez os pés, as mãos? Ou seja, Moisés, quem é o homem? Eu sou Deus. Será que eu não posso pegar um homem pequeno, um homem incapaz de falar, e transformá-lo em um dos maiores exemplos bíblicos? Será que Deus não pode te pegar? Será que na tua pequenez Deus não pode fazer de você um marco para essa geração? Será que Deus não pode te transformar num conquistador? Será que Deus não pode te transformar num pregador, num ganhador de almas? Será que Deus não pode te anunciar para os 4 cantos do mundo?
Ei, levante a cabeça, porque é tempo de conquistar aquilo que Deus te prometeu. Talvez Josué estivesse pensando: eu não posso, Senhor. E lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus vai dizer o seguinte: não te mandei eu, Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te assombres, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Primeiro, Deus não te mandou. Segundo, você tem que se esforçar. É preciso se levantar, é preciso sair da cama, é preciso dobrar o joelho e orar, é preciso buscar a face do Senhor, é preciso jejuar, é preciso consagrar, é preciso acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque está escrito em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus acreditem que Ele é galardoador daqueles que trabalham para Ele. Segundo, você tem que se esforçar. Terceiro, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É difícil. Muitas vezes, só Deus sabe quantas vezes aflito, quantas vezes abatido, quantas vezes, por vezes, eu fui dormir e dizer a Deus: resolve esse problema, eu vou dormir. Quando eu acordar, Senhor, eu preciso que esse problema tenha sido solucionado. Mas a única coisa que Deus falou para mim foi: esforça, tem bom ânimo. E daí o Espírito me enchia de força. Eu mesmo aflito, mesmo angustiado, mesmo abatido. Quando as pessoas passavam por mim: tudo bem, irmão Eduardo? Eu disse: joia, estou bem em nome do Senhor Jesus, porque fiel é aquele que prometeu. Segundo, não pasmes, não tenha medo, não te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo. Para onde você for, por onde você andar. Irmão, eu vou para São Paulo, que aqui não está dando certo. Se Deus não quiser, também não dá certo lá. Mas se Ele quiser, vai dar certo aqui, vai dar certo em São Paulo, vai dar certo no Rio de Janeiro. Se Ele quiser, vai dar certo em Maceió. Por onde você andar, porque é tempo de se levantar e conquistar aquilo que Deus te prometeu. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Próxima lição, lição de número 2, estaremos estudando mais acerca do livro de Josué e acerca do seu ministério. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue orando por mim e por essa obra, para que ela não venha parar. Amém. Queridos e amados irmãos, graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Graças ao Senhor Jesus Cristo por ter nos trazido aqui, até aqui, para realizarmos mais uma EBD no seu lar. Amém? Próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui para ministrar mais uma vez a lição para o seu coração. Queremos agradecer a você, internauta, a você, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, que esteve até agora conosco. Compartilhe esta live, convide seus amigos para depois assistirem e sejam um abençoador também da obra do Senhor, compartilhando para todos. Amém? Vamos agradecer, oramos ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, queremos te glorificar e te exaltar por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Ó Deus eterno, Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Nos abençoa nesta noite para a glória do teu nome, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos
sobre as nossas vidas para a glória do teu nome, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Queremos avisar que amanhã, de 8 às 12, Santa Ceia do Senhor, aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus Novo Lindo. Você que está nos assistindo e está desinformado sobre a nossa Santa Ceia, amanhã venha em um desses horários, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, ou de 11 ao meio-dia, e participe da ceia do Senhor Jesus Cristo. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a consolação do mesmo, sejam com todos, desde agora e para todos sempre. E você na sua casa diz amém. Que Deus abençoe. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.